Isso que eu chamo de tradição familiar. Fala, eu sou o Lucas. Fala, eu sou o Felipe. Fala, eu sou o Pedrinho. E hoje a gente tá aqui pra mais um vídeo do canal que canta a bola. E vamos falar sobre jogadores em que os filhos jogaram no mesmo clube em que eles. Um jogador jogou lá, depois de um tempo ele teve um filho, o filho também virou jogador. E ele foi lá jogar no mesmo clube que o pai tinha jogado. Então, aparece vinheta. Every single day, I'm gonna make something great. Vamos começar pela Itália, um dos melhores jogadores hoje da seleção italiana, o melhor jogador da Juventus também, então, provavelmente. Mas antes de ir para a Juventus, passou por um time de menor expressão na Itália, que foi a Fiorentina. Federico Chiesa jogou lá e o seu pai também tinha jogado lá. Hoje ele tem 51 anos, o filho tem 24 e jogou até mais vezes pela Fiorentina do que o pai, né? Jogou 153 jogos enquanto o pai só jogou 85, então foi até alguém mais relevante, eu acho. Então foi o caso em que o filho supera o pai. Agora vamos falar sobre a família Cruyff, lenda do Barcelona, Johan Cruyff, hoje com 68 anos, seu filho com 48. Os dois jogaram no Barcelona. E o pai com 174 partidas e o filho com 53. Sério, eu preciso falar um negócio. Nosso roteiro para esse vídeo é um vídeo em inglês aí no YouTube que tem esse negócio. E está me confundindo bastante o fato de ter som escrito em todo canto. Eu fico achando que é o Heung-min Son. Mas é filho, não Heung-min Son. Esse a gente falou recentemente aqui nesse canal, quando a gente fez react do Fute Paródias, falando sobre essa transferência, que provavelmente vai ser a transferência mais impactante dessa janela europeia. Haaland vai vestir a camisa do Manchester City, ainda não tem nenhuma partida, né? Com a camisa dos Citizens, mas o pai dele já jogou 45 vezes com essa camisa e agora, inclusive, viralizou recentemente uma foto do Haaland criança, né? Com uma camisa do City com Dad atrás, né? Como se fosse... Ele foi anunciado com referência, né? Essa foto foi muito legal, inclusive. Tem a história, né, de que o pai dele teve que se aposentar jogando pelo City por causa de uma entrada que ele levou. Foi uma força maior. E também o Haaland, se não já superou, certamente vai superar o pai. No City, obviamente, ainda não, mas vai e na carreira acho que já dá pra dizer que sim, mesmo com 21 anos. E o homem já superou o pai com 21 anos. E isso que é louco, né? Porque é um caso em que o pai, ele é um jogador de muito menos relevância pro futebol e jogou num time muito menos relevante pro futebol na época. E agora o City também se tornou muito mais relevante pro futebol, que fez esse casamento poder acontecer, porque se não fosse o caso, se o City não tivesse sido comprado e virado a potência que é hoje, não teria isso nem a pau. Então, é um caso que o destino se encarrega de... Rodrigo no Ceará, se ele fosse pro Ceará, porque o pai dele já jogou no Ceará. É um caso em que o destino se encarregou de fazer com que as coisas acontecessem e o Haaland fosse jogar. E a história de quase... Eu acho que talvez a história mais interessante de todos que a gente vai falar aqui, justamente por esse fato do pai ter tido a entrada ali no derby de Manchester e ter se lascado todo, não poder mais jogar, usando a camisa do Manchester City. Aí o filho depois vai lá construir o resto dessa história, justamente por causa dessa questão que o destino se encarregou de fazer o City virar um time que conseguiria contratar um atacante como o Haaland hoje. A família Maldini, que está muito dentro da história do Milan, né? São 3 gerações. Esse último até destoou por não ser zagueiro, ele é meio atacante. O pai tem 900 jogos pelo Milan. Surreal, realmente um ídolo máximo. Até trabalha lá hoje em dia. E o filho tem 24 jogos. Bem jovem, né? 20 anos, e o pai 53. E agora vamos voltar para a Inglaterra, voltar para Manchester, voltar para o Manchester City. Peter Schmeichel, todo mundo sabe que é um dos maiores ídolos da história do Manchester United, mas ele também vestiu a camisa do Manchester City, como o Kasper Schmeichel, que hoje também é um dos maiores ídolos do Leicester, mas vestiu a camisa
que o pai também já tinha vestido. Os dois jogaram muito pouco lá. Provavelmente você não sabia. Exato. O Schmeichel, todo mundo... Os dois são muito atrelados a um clube específico e não é o Manchester City. E o filho, né, o Casper, já deu declarações dizendo que sonha em jogar no Manchester United. Acho que não vai acontecer, mas realmente meio curioso eles terem passado pelo rival. E é mais um caso que mostra como o Manchester City era um time muito menos relevante antigamente, eu acho. Tipo, é o caso joguei no... sou o Wenderson, por exemplo, ano passado. Me destaquei pelo Ferroviário aqui no Campeonato Cearense e vou pro Ceará. É, verdade. Agora a família Blind, holandesa, jogou justamente no maior clube da Holanda, que é o Ajax. Os dois são na mesma posição. O pai atualmente tem 60 anos e o filho 32. O pai com 491 jogos e o filho com 313. Quem sabe o filho ainda consegue buscar. Não sei. Acho difícil porque lá na Europa são menos jogos do que aqui no Brasil, por exemplo. Não sei se tá, mas tem alguns anos de carreira se ele quiser, eu acho. E é incrível porque são dois jogadores com muita história, muito impacto no Ajax. Só pela quantidade de jogos já dá pra perceber. E chegou a serem, tipo, jogador e comissão técnica, né? Na seleção e no Ajax. E o mais novo, né, o filho, ele teve problema no coração e o Ajax foi um lugar onde ele pôde jogar também desse jeito. Por exemplo, na Liga Italiana não pode lá. Certamente foi um refúgio também. Sérgio Busquets teve um pai que jogou no Barcelona também, bem menos assim. Esse é um caso em que não só o filho supera o pai, como o filho estraçalha com tudo que o pai fez. 678 jogos do Sérgio Busquets contra 117 só do pai dele pelo Barcelona. Fora que tem que falar. Se bem que aí eu já tô saindo do assunto, né? Porque o assunto é o time, mas eu vou falar. Fora se for começar a falar de seleção também, né? Porque o cara fez muita história na seleção. E é um dos maiores volantes da história do futebol, um dos que fez um trio de meio de campo dos mais históricos do futebol. Muita gente acha que foi de uma vez por todas ultrapassado por Casemiro, Modric e Kroos nessa última Champions, né? Mas com certeza tá ali na briga para ser pelo menos o segundo, sem dúvida. E o pai dele era goleiro, né? Então é bem mais aleatório ainda, eu acho. Aqui, né, a gente tá vendo no vídeo, mostra as cartas do FIFA, o pai até tem mais overall. Por ser uma carta Legend, talvez o Busquets Legend, quando ele se aposentar, vai ser mais que 90. Então ele também aparenta ter sido um bom goleiro, né? Conceição. Mesma família, o Sérgio Conceição e o só Conceição. O pai com 47 anos, o filho atualmente com 19, realmente bem jovem. O pai tem 26 jogos e o filho 50, sério. Curioso também o fato de que um menino tão jovem tenha mais jogos que o outro, né? 19 anos é muito pouco. E, enfim, os dois pelo Porto, né? Os dois são portugueses. Um já escreveu sua história, o outro tá aí. Escrevendo a história em pé, né? Mas ele tá escrevendo a história de outra forma, porque hoje ele é o técnico do Porto. E o técnico do filho. Então, inclusive campeão, atual campeão português como treinador, mas como jogador realmente pouco destaque. É tanto que o filho com 19 anos, adolescente, já ultrapassou o homem quase que o dobro de partidas pelo clube. Mas é isso. Kluivert, esse é um caso que teve muita mídia, eu acho, inclusive. E o Kluivert, um ídolo histórico aí da Holanda e do Ajax, tem 45 anos atualmente, o filho dele com 23. Os dois passaram pelo Ajax, né? O Kluivert, ídolo máximo. E o Kluivert
É muito bom falar desse jeito. É excelente vídeo que eu fiz, nem vai confundir nada, ninguém. O Kluivert pai, ídolo máximo lá e tudo. O Kluivert filho, ainda tentando se consolidar como um grande jogador de futebol, passeando aí pelo mundo. Agora tá no Leipzig. Mano, na dúvida é. Eu sei que ele tava lá, não sei se ele já saiu. E o pai tem exato 100 jogos pelo Ajax. Pra ser um jogador desse tamanho na Holanda e no Ajax é até curioso. Esperava-se mais, eu acho. Mas, enfim, foi buscar voos maiores na carreira, em ligas mais relevantes. E agora o filho jogou 56 vezes lá e, enfim, muito dificilmente vai chegar perto do que foi o pai. Mas tá aí nesse começo de carreira tentando buscar seu espaço. Família Lampard, esses dois ingleses, um defensor, outro meia. Os dois jogaram pelo West Ham, inclusive, né, o Lampard que é muito atrelado sua imagem ao Chelsea. E no West Ham, e antes do Chelsea, ele jogou no mesmo clube que seu pai. Seu pai que hoje já tem 73 anos e ele com 43. Curiosamente, os dois são muito idênticos. Eu acabei de perceber que o pai dele, ao mesmo tempo que é idêntico a ele é idêntico ao Maguire. E o Lampard e o Maguire não tem nada a ver com a outra. Que coisa bizarra é essa? Eu discordo de que ele parece o Maguire. É idêntico, esse homem é o Maguire e é o Lampard. Enfim, o pai tem 144 jogos e o filho tem 175 jogos. Agora vamos falar de gente brasileira. Ainda não tínhamos tocado em jogadores do Brasil ainda nesse vídeo. Mazinho tem 2 filhos muito famosos aí no futebol atual. Um que se destaca muito. O que superou ele? Dá pra dizer? Acho que sim. Acho que provavelmente com certeza. Mas Mazinho jogou no Celta de Vigo, assim como Rafinha, que é provavelmente dos 3, né, contando com o Thiago, o de menos sucesso na carreira, o Rafinha, mas também não passa longe de ser péssimo jogador, muito bom, tá, inclusive. Assim, uma das coisas que mais me deixou em dúvida assim, sobre o nível da carreira do Rafinha é justamente porque ele foi para um Celta de Vigo e não deitou e rolou no Celta de Vigo. É estranho. Mas vai para um PSG, apesar de não ter muitas chances, o homem aparenta ser útil quando entra num PSG. Aí eu acho estranho, porque quando... O Barcelona também, por exemplo, no 6-1 contra o PSG, ele tava jogando. Aí eu acho estranho, o homem consegue se provar útil em times de maior expressão, mas quando é para ser protagonista em outros clubes menores, parece que não vai. Resumidamente, quando ele chegar no Brasil, ele vai ser um grande jogador, assim, talvez não o melhor do país, mas vai ser um excelente cara para o time que ele chegar. E na Europa talvez não seja tão lembrado quanto sei lá, talvez se esperou um dia. E ele também tem ouro olímpico, tem uma carreira legal. E é incrível porque o Mazinho tem exatamente o dobro de partidas pelo Celta que o Rafinha, né? São 126 jogos contra 63. Agora um caso curioso, né? Na minha cabeça é muito engraçado isso, mas vamos lá. Pelé, o filho dele, o Edinho, também jogou no Santos como goleiro. Pelé tem 81 anos. O Edinho tem 51, os dois já se aposentaram, né? O Pelé principalmente faz muito tempo. O Pelé tem 659 jogos e o Edinho tem 147, então também são bastante jogos. E pra mim é muito curioso realmente o fato de que o Pelé tem um filho e o cara vai ser goleiro. Inclusive até o próprio filme do Cristiano Ronaldo tem uma cena que o filho do Cristiano Ronaldo chega pro Cristiano Ronaldo e fala: "Vou ser goleiro". Aí ele: "Não, vai não, tem que fazer gol". E aí é curioso, na minha cabeça é curioso. Não é nada demais, mas pra mim é estranho. O próprio Marcelo, né, tem um caminho reverso, que ele disse: "Não, meu filho não vai ser o lateral, nem a pau. Ele vai ganhar dinheiro e vai jogar lá na frente". Provavelmente vai acontecer, né? O Enzo provavelmente vai jogar no Real Madrid também. Rivaldo e Rivaldinho
É, mano, isso é marmota. O nome disso aqui é marmota. O Rivaldo, enfim. Eu achava que ele tava aposentado já, porque eu comecei a acompanhar futebol. Pra mim, o Rivaldo não era um jogador de futebol, e ele era. E jogou nessa marmota 4 jogos pelo Mojimirim. Depois o filho dele foi lá também, jogou 15 jogos no Mojimirim. É tipo. Ainda assim é quase eleva ao quadrado do pai, mas pelo amor de... Enfim, é isso. Jogaram quase nada pelo Mojimirim. É tipo um Túlio e Tulinho. O Túlio que fica rodando no time com 50 anos por aí às vezes. O Tulinho que hoje é youtuber. Já jogaram junto no Taboão, não lembro o quê. Simeone. Simeone é um ídolo absurdo, né, lá do Atlético de Madrid, argentino. Combina realmente com a história do Atlético de Madrid, por mais que não seja europeu. Talvez muito do Simeone, por culpa do Simeone, o Atlético de Madrid se assemelhe bastante ao futebol da Argentina, da América do Sul. Hoje é treinador há, sei lá, uma década do Atlético de Madrid, se não for mais. E o filho dele tá lá, como jogador. Não é um caso em que tem muitos partidas, é só um. Mesmo com o pai sendo treinador, ele tem uma partida pelo time. E o pai tem 163 partidas. E esse é um caso em que... Um tem 52 anos, outro 19. E esse é um caso em que eu não posso falar o que eu falei do Sérgio Conceição, né? Que tem uma história pérola como jogador, mas agora tá fazendo história como técnico. Não, ele teve uma história muito boa como jogador e tem uma história mais bizarra ainda de boa como técnico. Então, Simeone, ali, acho que deve ser o maior ídolo da história do Atlético. E tá lá. Vamos ver no que vai dar com o filho dele, tentando continuar essa história da família Simeone no Atlético. E agora é a família Thuram. Temos o Lilian Thuram, temos o Marcos Thuram, que não tem nada a ver com a história que a gente vai contar aqui. E temos Khéphren Thuram, que é o irmão do Marcos Thuram e que joga no Mônaco, no mesmo clube em que o Lilian Thuram, pai deles e campeão do mundo pela seleção francesa, jogou também. Enfim, sinceramente, até esse vídeo eu não sabia nem que ele existia. Eu não sabia que o Marcos Thuram tinha um irmão, ainda mais que ele jogava futebol, mas não sei o que esperar. Ele também tem só 21 anos, pode despontar ainda. O próprio Marcos Thuram não foi um jogador, nem é um jogador dos mais tops, né? Mas é um muito bom atacante que faz muitas boas temporadas na Alemanha e não é alguém que apareceu assim com muita força, que a gente conhece, que a gente sabia que tinha. Se for pegar, por exemplo, os Hazards da vida, né, o Torgan apareceu bem depois, atualmente dá pra dizer que é melhor do que o outro. O outro também decaiu muito no futebol. E o Khéphren aí pode ser que desponte mais em algum momento mais futuro. Veron, um dos maiores ídolos da história do Estudiantes. Se não for o maior, né? Deve ser o. Não sei muito sobre a história do Estudiantes, sinceramente, mas imagino que o Verón seja o maior ídolo. E o seu filho também tem um jogo, né? Mas tem uma história no Estudiantes. 21 anos, ele com 47 atualmente. E o pai com 215 jogos, né? O Estudiantes, que é um dos poucos times que conseguiu ser tricampeão consecutivo da Libertadores, o Verón foi gigante nessa história. Ué! Parece a música da Copa de 2014.
O EA jogou pelo PSG 133 jogos. E aí o filho dele Então, melhor jogador do mundo, né? foi lá, começou. Ah, só tem um E filho eles do não EA. são do mesmo país. Tem uma bandeira parecida, mas não são. Aí chega uma International Champions Cup ali, a gente vê, meu Deus, o filho do EA tá no PSG. Jogou só 6 partidas pelo PSG e vamos ver no que vai dar também. É outro que muito dificilmente chegará perto da história dele, como eu falei do Kluivert, mas pode dar bons frutos aí, né? Como o próprio Thuram, como eu falei, né? O Marcos Thuram não chega perto da história do Lilian Thuram, mas é um muito bom atacante ali na liga alemã no Borussia Mönchengladbach. Agora vamos falar sobre os Alonsos. Os dois, o Perico Alonso e o Xabi Alonso, os dois jogaram no Real Sociedad. A diferença é que um foi pro Barcelona e o outro foi pro Real Madrid. E o pai tem 69 anos, o filho 40 anos, né? Já se aposentou também. O Xabi Alonso foi se aposentar no Bayern. E o pai tem 165 jogos pela Real Sociedad. E o filho com 124. Agora vamos pra Gana falar de Abedi Pelé e de André Ayew. Os dois jogaram pelo Olympique de Marseille. O Ayew jogou 208 partidas pelo Olympique, o Abedi jogou só 147, são números parecidos, assim, minimamente. Então, os dois jogaram lá na França pelo Olympique. Zidane, outro caso de que o filho foi ser goleiro. E outro caso que foi treinado pelo pai, né? O Zinedine Zidane teve o Lucas Zidane. E atualmente está com 49 anos, o filho 24. E o menino é a cópia do Zidane, só que com cabelo e barba, né? O Zidane padrãozinho. E o pai tem 226 jogos pelo Real Madrid, né? O Real Madrid, eu não sei que é o Real Madrid, eu acho. E o filho tem 2. Tem 2 jogos e sei lá quantas Champions League. E pra finalizar, essa, bem recente, inclusive essa que eu acho que todo mundo sabia. Todo mundo que acompanhou aí essa passagem do Zidane como técnico do Real Madrid, lembra que tinha lá o filho dele como uma das opções para goleiro e ganhou algumas Champions fazendo nada. Se ele fosse inventar de colocar ele, realmente ia ser muito o seu pai, porque, né? Então um cara desse, um canto do nada assim, não ia. Pois é, e esse foi o último. Luca e Zinedine Zidane. Vamos ver também quais serão os futuros passos do Lucas Zidane, porque é um caso muito mais específico, né? Mais uma vez, a gente muito quase impossível que chegue perto do nível que foi o pai, mas é um caso que a gente tem muito pouca amostragem ainda para saber o que esperar, porque goleiro realmente explode mais velho e tem oportunidades mais velhas, porque principalmente estando no Real Madrid, você não vai jogar com 19 anos nunca na sua vida sendo goleiro. Ele já tá com 24, se fosse outra posição a gente já estaria, né? O que vai ter de... Esse cara já acabou. Mas ele... Porque além de ser uma posição que você precisa muita experiência para ter confiança, para não fazer muita besteira, por exemplo, o exemplo do Gol Souza aqui no Brasil, que se foi caindo de um nível em que o povo dizia que ele tinha explosão maior Courtois para um nível que, oh meu Deus, que goleiro horrível. Muito por isso, porque tomou algumas decisões muito equivocadas em alguns momentos importantes do Flamengo de um tempo pra cá, e a confiança foi indo pro ralo. Então acho que isso tem muito pro goleiro, mas além disso tem o fato de só joga um. O goleiro só joga um e como só joga também tem que ter sequência, né? Tipo, muita gente fica reclamando do Tite, por exemplo, tira o Everton do Palmeiras para ele ficar sem jogar e voltar sem ritmo e falhar. Enfim, nunca aconteceu. O mais perto que isso aconteceu, só vou falar mesmo, foi no Mundial que ele falhou e o gol foi anulado, né?
Deu certo. Deu certo o quê mesmo? Hã? Deu certo o quê? Deu certo. Deu certo que não foi gol. Mas enfim, lembra aí de mais algum caso de jogador que teve um filho e ele foi jogar no mesmo time que ele tinha jogado? Bota aí nos comentários que eu quero saber. E se gostou desse vídeo, dá o like, se inscreve, mostra para seus amigos darem a opinião deles também. Se não gostou, dá dislike. Segue a gente nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. E é isso, tchau. Tchau.